Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro falando do livro de Provérbios, a nossa lição 10 dessa semana, Preceitos para a Vida Prática. Vocês podem ver aí que na revista temos um texto áureo, se encontra em Provérbios 28:6, e a partir desse texto áureo nós iremos tratar logo de imediato a introdução dessa nossa 10ª unidade, dessa 10ª lição da nossa revista. Então, Provérbios 28:6 vai nos dizer o seguinte: melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. E o que nós temos em grifo aí, em destaque? Temos aí a palavra, a expressão íntegro em sua conduta. E aí precisamos meditar seriamente nesse conceito se nós queremos entender o cerne da lição de hoje. Então, o que significa, à luz da Bíblia, nós sermos íntegros? Certo? Então, aí nós vamos para a próxima parte. Íntegro significa alguém completo, inteiro, apresentado na sua totalidade e que não sofre divisões. Então, qual versículo da Bíblia nós temos que retrata a nossa relação com Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira totalitária, de uma maneira que não sofre divisões? Lembramos de Deuteronômio 6:5, que vai nos trazer esse mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Se nós pudéssemos dividir, o ser aí em três, teríamos que dar essas três partes por completo ao Senhor. O coração, como nós vimos em aulas anteriores, que é o centro de todo entendimento do homem. A alma, que alguns costumam associar à questão das emoções. E as forças, certo? De uma maneira íntegra, falando até mesmo do próprio corpo, né? Do próprio vigor que nós temos. Então, íntegro à luz da Bíblia é isso, né? Algo que nós podemos apresentar por inteiro diante do Senhor. Apresentar de uma maneira a não nos tornarmos dúbios, né? A não nos tornarmos pessoas divididas diante de Deus. E uma ilustração interessante, né? No livro de Reis, eu particularmente gosto muito dos livros históricos, né? O que a gente pode usar para ilustrar essa questão da integridade? Existem dois reis, em especial na Bíblia, quando o reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul, que ganham um destaque especial no livro de Reis: o rei Ezequias e o rei Josias. Ao início ou ao término de cada relato bíblico que fala sobre os reinados de Judá e os reinados de Israel, você vê que ele faz um breve relato de como se desenrolou o reinado, né? E aí você tem expressões que se repetem ao longo desses versos, né? Ao longo do livro de Reis e do livro de Crônicas, que é onde essas histórias estão relatadas. Então, temos aí expressões que se repetem quando o rei ele fazia um bom reinado, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, guardou a aliança e obedeceu ao Senhor. Os demais reis, né, aqueles que não agradaram a Deus, você vê frequentemente essa expressão se repetindo: fez o que desagradava a Deus, abandonou a aliança, não serviu ao Senhor sem reservas. E é sobre essa última aqui que eu gostaria de falar em especial, né? Por que certos reinados prosperavam, por que certos reinados não davam certo, né? E essa questão do servir ao Senhor sem reservas bate exatamente no contexto inicial que nós queremos tratar, a questão da integridade.
da linhagem davídica, né, temos Salomão e mais adiante outros reis. Então, pessoas que conheciam Davi historicamente, pessoas que faziam parte do reinado de Davi, sabiam exatamente o Deus que ele proclamava, o Deus que ele confessava que era o seu. Então, por que que nas gerações seguintes nós temos pessoas que abandonaram a aliança do Senhor, fizeram o que desagradavam a Deus? Porque elas serviram ao Senhor com reservas. E Ezequias e Josias foram dois reis, os dois únicos reis pós-Salomão, que conseguiram ter no seu relato como pessoas que serviram ao Senhor com integridade, serviram ao Senhor sem reservas. Então, a partir do momento que nós não conseguimos associar o nosso discurso à nossa prática, nós deixamos de ser íntegros. E é essa a ideia que a lição quer nos passar. Certo? Temos servido ao Senhor sem reservas ou temos tentado ser pessoas íntegras? E isso, como nós falamos no final da lição anterior, vai refletir diretamente no nosso testemunho. O nosso testemunho, ele vai inspirar pessoas a se... O nosso testemunho, ele vai inspirar pessoas a seguir os nossos passos no início da sua caminhada com Cristo. Então, é extremamente necessário que tenhamos referências. Se os reis que certamente conheciam a Davi, certamente conheciam o Deus que ele confessava, não foram íntegros, não associaram a prática ao discurso, isso refletiu no reinado deles. E é por isso que grande parte dos reis que desagradaram ao Senhor tiveram um final de reinado trágico. Então, entendida essa diferença entre o ser íntegro e o ser que se apresenta ao Senhor com reservas, né, nós podemos passar adiante, né, lembrando sempre que, mais uma vez, o apóstolo Tiago aparece aqui como uma referência nossa no Novo Testamento dos livros poéticos, dos livros de sapiência. Ele demonstra aqui novamente que ele foi pescar, né? Ele foi catar esses versos aqui, muito provavelmente baseados na filosofia de Provérbios. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então, a palavra do Senhor nos diz muito bem quem nós somos e o que nós precisamos mudar para que nós absorvamos essa ética revelada pela palavra de Deus e nos tornemos pessoas íntegras. Se nós conhecemos tudo aquilo que a palavra nos diz e não praticamos, nos tornamos semelhante a um homem que olha no espelho e quando sai, esquece a sua aparência. Ou seja, sabe o que precisa mudar, mas não muda. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito introdutório aqui sobre a questão do ser íntegro e o não ser. Certo? Então, na nossa lição de hoje, nós vamos tratar de uma integridade necessária em relação a 4 pontos, certo? Quem tem a revista deve estar vendo aí que tem 5, né? Mas como um deles já foi tratado na lição anterior, eu resolvi tirar para que o vídeo não ficasse tão longo assim. Então, temos aí integridade necessária em relação à riqueza, integridade necessária em relação aos inimigos, integridade necessária em relação aos erros e integridade em relação aos últimos momentos da vida. Primeiro ponto, a riqueza. Né? Provérbios 23:4 vai nos dizer: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Certo? E vale lembrar que no contexto em que esse provérbio aparece, muito provavelmente essa pessoa a quem ele está falando está se baseando na sua vista e tem à sua frente uma pessoa poderosa. E aí, motivado pelo seu próprio desejo, essa pessoa talvez tenha tentado
de todas as formas, ter uma vida igual, ter uma vida de gente rica, certo? Perceba aí que o erro não é necessariamente buscar melhorar de vida. O erro aí não é necessariamente tentar ascender a uma condição social melhor. Mas o erro é esgotar as forças tentando ficar rico. Tornar isso um objetivo principal de vida. O Senhor não nos chama para que nós busquemos ficar ricos a todo custo. Isso pode acontecer pela graça maravilhosa dele, mas esse não é o nosso objetivo principal de vida. Onde essa sabedoria ela é refletida no Novo Testamento. E aí o apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, a primeira delas, versos 6 e 10, vai nos dizer claramente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba aí que o problema não é o dinheiro é algo neutro, certo? O problema está no coração de quem o adquire. Então, o amor ao dinheiro, ele vai tornar essa ferramenta que nós usamos para o comércio, talvez em um ídolo do nosso coração. Ele prossegue. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, em algumas igrejas, como os irmãos devem bem conhecer, existe uma ênfase muito grande nessa questão da prosperidade social. A vida que nós podemos alavancar, a vida que nós podemos ter graças ao dinheiro, certo? Mas aí Paulo ele é enfático em dizer: não torne o dinheiro um ídolo do seu coração, não ame o dinheiro, use o dinheiro. Se você tem algum plano para o futuro, poupe para mais tarde você usar, mas não torne o dinheiro o seu senhor. Segundo ponto onde a nossa integridade é necessária, questão dos inimigos, certo? O ideal seria que o crente não tivesse inimigos, certo? Porém, somos humanos, estamos num corpo decaído, então, por divergência de opinião ou qualquer outra coisa, é natural que nós tenhamos, em alguns momentos da nossa caminhada, alguns desafetos e alguns desentendimentos, certo? Então, Provérbios 25, versos 21 e 22, vão nos dizer: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de beber. Se tiver sede, ou se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Vale lembrar que essa expressão aí, amontoar brasas vivas, não quer dizer queimar literalmente a cabeça da pessoa, mas sim fazê-la ter um peso na consciência, fazê-la ter algum tipo de vergonha em relação ao trato que você dá a ela, que é totalmente diferente da maneira como você é tratado. E sobre essa questão, Cristo, ele é bem enfático no Sermão da Montanha, em dizer que as pessoas devem amar os inimigos. E ele confronta as pessoas que estão escutando da seguinte maneira: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até mesmo os publicanos fazem isso. Então, se nós retribuímos com amor apenas aqueles que demonstram amor a gente, qual vai ser o nosso diferencial como cristão? Que diferença tem entre os cristãos e os mundanos se nós nos movemos apenas nessa relação de troca? Fulano de tal faz algo bom para mim, e aí, em recompensa, eu preciso fazer algo bom para ele. Mas e aquele que nunca só chegou a mim? E aquele que até mesmo me tratou com desprezo? Cristo nos chama a repensar esse tipo de coisa em relação aos nossos ditos inimigos. Terceiro ponto, integridade necessária em relação aos erros. Provérbios 29:1 vai nos dizer: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Note que aí eu fiz um destaque importante.
Veja bem que o problema não é errar em si, mas quem insiste no erro. Nós continuamos pecadores, estamos num corpo caído, num corpo pecador. Nós ainda não nos libertamos completamente da natureza caída. Então, erros eles vão acontecer e muitas vezes eles devem acontecer para que nós aprendamos. Mas qual é o problema? Insistir no erro. Correr com avidez para o erro como se o erro fosse uma verdade. E aí Salomão, ele dá essa pincelada, né? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído. Sem aviso e irremediavelmente. Às vezes as pessoas mergulham tanto na questão do erro e elas não percebem os avisos que esses erros podem nos trazer. E muitas vezes os erros são irremediáveis. Os erros, quando eles são insistentes, muitas vezes eles se tornam irremediáveis. 1 João 3,9 vai nos trazer a mesma ideia, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não fica preso à prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal e nós somos regenerados, nós nascemos novamente. Ele não pode estar no pecado. Novamente o verbo estar dando a ideia de permanência. Então nós podemos, em algum instante da nossa vida, cair em alguma área. Podemos errar em algum momento, mas permanecer no erro, isso nós não podemos, porque a semente de Deus permanece nas nossas vidas e nós somos nascidos novamente. Dessa vez, não a partir do pecado, mas a partir de Deus. E o quarto ponto é justamente os últimos momentos de vida. É uma circunstância extrema, mas pela qual todos nós iremos passar e que traz uma lição interessante. Esse provérbio já não é mais de Salomão. Esse provérbio é atribuído a um homem chamado Agur. E o desejo dele nesse último momento de vida é interessante. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Muitas vezes nós associamos essas duas palavras, né, falsidade e a mentira, como algo que é produzido por outras pessoas e que nos atinge. Mas o que muitas vezes nós não pensamos é que a falsidade e a mentira, eles podem partir de nós mesmos. E essa falsidade e essa mentira podem nos levar para um caminho sem volta. Então, o que é interessante, Agur, ele não se lança desesperadamente com um apego demasiado à vida, aceitando tudo quanto é novidade do momento como uma verdade. Ele prefere se manter longe da falsidade e longe da mentira. E a segunda parte desse verso é um dos versos que eu acho particularmente mais bonitos da Bíblia. Não me des nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. O complemento que está no verso 9, né, vai dizer por que ele pede esse tipo de coisa. Por que ele não pede nem o mais e nem o menos? Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, vemos aqui que nos últimos momentos de vida, né, aqueles pedidos que a pessoa faz, antes que eu morra, faça tal coisa. Agur, ele coloca o nome do Senhor acima do seu. Ele coloca o Senhor como uma prioridade na vida dele. E isso deve ser uma máxima das nossas vidas. Ele mesmo reconhece o caráter da nossa natureza. Se ele tivesse muito, talvez ele negasse ao Senhor um dia, pensando que tudo aquilo que ele conseguiu foi pelo seu próprio esforço. Se ele ficasse pobre, ele poderia vir a se revoltar contra o seu sistema de autoridades locais e poderia vir a roubar. E assim,
ele daria um mau testemunho, desonrando o nome do Senhor. Então, tornar Deus uma prioridade nas nossas vidas deve ser também uma máxima que nós devemos ter, até mesmo no desespero dos últimos momentos de vida, no desespero das pessoas que percebem que estão chegando ao fim da vida. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Certo? Fizemos esse esqueminha para resumir bem as ideias do livro de Provérbios que nós estudamos nas últimas 3 lições. Certo? Começando aí por Provérbios 4:23. Devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, dele procede toda a nossa existência. Se do nosso entendimento procede toda a nossa existência, nós temos 2 caminhos a seguir. Como Mateus 9 nos diz, não podemos servir a 2 senhores. Então temos aí, ou a nossa existência parte da premissa de que a sabedoria está fundamentada no temor do Senhor, como diz Provérbios 9:10, ou então nós agimos como insensatos, como diz o Salmo 14:1, e pensamos e desprezamos tudo isso, achando que não há Deus. Se nós baseamos a nossa existência na sabedoria que está fundamentada no temor do Senhor e cremos que Deus ele vai prover os recursos para que nós consigamos atingir essa integridade que está em Deuteronômio 6:5, olha só a setinha maravilhosa com as asas. Para onde nós vamos? Coisa linda. Se nós desprezamos isso e seguimos o caminho do Salmo 14:1, eu convido você a ler Salmo 34:21. Né? Essas 2 bolinhas estão de vermelho, não por acaso, certo? Serve de aviso para mostrar onde esse caminho do insensato, onde esse caminho do tolo acabará por nos levar. Esse foguinho aí não está à toa, certo? Então, é só uma breve reflexão sobre a mensagem total do livro de Provérbios. Então, oremos a Deus para que Ele nos capacite com essa sabedoria e que, sobretudo, essa sabedoria possa nos conduzir a uma conduta íntegra diante do Senhor. No mais, obrigado por assistir e não deixem de ir ao Zoom agora para a gente fazer o nosso momento de encerramento do livro de Provérbios, para a gente poder se falar um pouquinho nesse momento de ABD antes do fim dessa etapa da nossa lição. Muito obrigado a todos. Continuem orando pela nossa nação, continuem orando pelo nosso estado, para que nós consigamos em breve retornar às nossas atividades sem causar perigo, sem causar tensão para partes de pessoas que podem ser acometidas desse grande mal que está sobre o nosso país. Não deixem de orar, não deixem de fazer seus devocionais diários. É isso aí e até a semana que vem.